Amém. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Muitas pessoas estão viajando. Eu sempre falo que aqueles que estão com as vaquinhas mais gordas, né? Então, dá um passeiozinho. Quem está com as vaquinhas magras, fica quieto. Obrigado, Rutinha. Solta o endereço para nós aí. Vamos lá? João capítulo 5, de 1 a 15, que é uma passagem bem conhecida. Certamente você já ouviu alguns sermões nessa passagem e hoje vai ouvir mais um. Amém? Amém. João 5. Posso ler? Amém. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia ali, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Quantos anos, irmãos? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o tinha curado. Aleluia, glória a Deus. Quero conversar com você hoje sobre esse assunto. Fala para mim. Bem bonito agora. Querido, eu não sei se você entrou aqui com algum problema, com alguma dificuldade, não sei se você entrou aqui com o seu coração abatido, a sua alma ferida, não sei o problema que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei. Você crê nisso, querido? Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Pois bem, estava havendo uma festa em Jerusalém. Jerusalém era o centro das comemorações, das festas dos judeus. E diz o texto então que Jesus vai a essa festa, como bom judeu que era, porque nenhum judeu podia faltar às festas judaicas. E Jesus, como bom judeu, também vai a essa festa. Como as festas eram, em geral, de cunho religioso, então não faltava celebrações, não faltava alegria no coração das pessoas. Mas o que nos chama a atenção, interessante, é que quando Jesus chega a Jerusalém, Jesus deixa o clima de festa, o clima de celebração, e diz a palavra que ele se dirige para um lugar chamado Betesda, onde havia uma multidão de enfermos.
A Bíblia diz coxos, cegos, paralíticos, gente amargurada, gente amarrotada pela vida, gente desesperada, gente cuja esperança estava morta. Gente que estava ali aguardando uma suposta cura, porque diz a palavra que havia, de vez em quando, a água era agitada por intervenção de um anjo. E quando essa água era agitada ali naquele tanque, o primeiro que pulava lá dentro ficava curado de qualquer enfermidade. Do ponto de vista médico, essas pessoas eram pessoas que não havia cura para elas, cegos, paralítico, surdo, até hoje não se tem verdadeiramente cura para isso. Pessoas que estavam ali por um fiapo de esperança, imaginando que alguma coisa pudesse acontecer. Pois bem, é exatamente para ali que Jesus se dirige, mostrando para mim e para você, que a sua prioridade é com aqueles que sofrem, com aqueles que necessitam da sua ajuda. Podia melhorar esse aleluia aí. Aleluia. E caminhando então no meio daquela multidão, a Bíblia diz que Jesus encontra um homem que era a maquete da miséria, era o retrato da tragédia, um homem que há 38 anos estava ali numa maca, quem sabe uma maca mal cheirosa, quem sabe suja, rasgada. E ele recebe de Jesus uma pergunta um tanto quanto estranha, eu diria até sem lógica. Jesus vira para ele e fala assim: você quer ser curado? Ora, que pergunta mais óbvia, sem lógica, que doente que não quer ser curado? E aquele homem podia ter respondido assim: eu quero, ou eu não quero, mas não é isso que ele responde. Presta atenção na resposta dele, ele diz assim: eu não tenho ninguém que me ajude. Não tem ninguém. Querido, talvez pior que a paralisia é alguém se sentir assim. Alguém que está sofrendo, mas não tem um amigo, não tem um parente, não tem quem ajude. Não tem ninguém que se interessa pelo seu problema quando você mais necessita de alguém. Ninguém. E é nesse momento então que Jesus se dirige, dando-lhe uma ordem: levanta, toma o teu leito e vai. Parece que também a ordem não tem nenhuma lógica. Se a pergunta não tem lógica, a ordem muito menos, porque tudo que um paralítico quer é andar. Sim ou não? E a Bíblia diz então que imediatamente ele foi curado, tomou o seu leito e foi para a sua casa. Aleluia. Aleluia. Querido, eu quero dizer para você, eu quero chegar a você, e sob a luz do que o Espírito Santo orienta e revela, que Jesus está aqui hoje, como estivera há mais de 2000 anos lá em Betesda. Você crê nisso? Interessante que Betesda significa casa de misericórdia. E o que é que tem numa casa de misericórdia? Numa casa de misericórdia tem gente doente, gente sofrendo, com a esperança morta, gente que só consegue ver a morte como talvez a solução para a sua vida. E eu quero dizer para você que esse templo também aqui é uma casa de misericórdia. É um lugar onde as pessoas vêm também feridas, machucadas, onde as pessoas vêm massacradas pelos dramas da vida, com os seus pecados, com a sua dificuldade, as suas mazelas, com os seus vícios, para serem curados, para serem tratados. E aqui é uma casa de misericórdia onde Jesus opera. E Jesus está aqui hoje fazendo a mesma pergunta para você: você quer ser curado? Querido, Jesus se importa com você. Ele conhece você, Ele sabe quantos anos você tem, sabe quanto tempo você sofre dessa ou daquela enfermidade, desse ou daquele problema. Ele sabe do seu futuro, Ele sabe do seu passado, Ele conhece as suas quedas, Ele conhece os dramas da sua vida.
Ele sabe onde começou a tragédia da sua vida, que fez com que você esteja passando por um sofrimento hoje. Ele sabe de todas as coisas. E Ele é capaz de deixar as maiores alegrias da vida para ir ao encontro, como fez com aquele paralítico. Jesus deixa as celebrações e vai ao encontro daquele paralítico, para fazer exatamente essa pergunta, com o único objetivo, chegar para ele e dizer: você quer ser curado? Querido, não foi você que veio aqui nessa noite por sua vontade. O Espírito de Deus te conduziu até aqui, e Jesus está aqui fazendo a mesma pergunta para você: você quer ser curado? Aleluia. Versículo 6 fala que, e Jesus, sabendo que estava assim há muito tempo. Querido, Jesus sabe o que está passando com você, Ele sabe o que está passando dentro da sua casa, Ele sabe o que está passando no seu trabalho, Ele sabe o que está passando na sua família, Ele sabe o que está passando no seu casamento. Jesus sabe quando você põe de todas as coisas, quando você põe a sua cabeça no travesseiro, longe do olhar do seu cônjuge, longe do olhar do seu pai, longe do olhar dos seus amigos, Ele sabe tudo da sua vida. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério. Jesus olhou para Zaqueu e viu que ele vivia à margem da honestidade. Jesus olhou para o jovem rico que, embora prostrado aos seus pés o adorando, viu que o Deus dele na verdade era o dinheiro. Jesus olhou para Judas Iscariote e viu que ele na verdade era um avarento. Jesus olhou para o ladrão ao lado seu na cruz e viu nele arrependimento. Ei, querido, Jesus sabe tudo que vai no meu e no seu coração. E isso serve de alerta para nós. Porque se Jesus conhece e sabe todas as coisas, significa também que nós não podemos esquecer dele, jamais. Não podemos fugir da presença de Deus. O salmista esclarece isso lá no Salmo 139, diz assim: não dá. Não há como eu fugir da sua presença, porque se eu subir o mais alto, o Senhor está. Se eu descer até o mais profundo, o Senhor está. Se eu for na extremidade outra, o Senhor está ali também. Querido, não há nada que Ele não saiba da minha vida e da sua vida. Não há nada que você fale, não há nada que você pensa, não há nada que você projeta fazer na sua vida sem que haja conhecimento dEle. Você entende isso? Está consciente disso? Está certo disso? Jesus viu que aquele homem estava há 38 anos naquela maca, e ele viu mais. No verso 14 diz que Jesus, depois de um tempo, encontra aquele homem no templo, e olha para ele e fala assim: estou vendo que você já está completamente curado, mas deixa eu te falar uma coisa, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que significa isso? Jesus está revelando que o drama daquele homem foi consequência de alguma coisa acontecida no passado com relação ao pecado. Mas mesmo assim, a despeito disso, Jesus pergunta: você quer ser curado? Querido, muitas vezes os nossos sofrimentos, aquilo que nós estamos passando hoje, curtindo na vida hoje, muitas vezes é fruto dos nossos pecados. Mas a grande marca de Jesus é o amor e a compaixão que Ele sente por aqueles que sofrem. Aquele homem tinha um diagnóstico que nenhum médico, na sua especialidade, por melhor que fosse, jamais poderia curá-lo. Querido, graças a Deus que nós não temos aqui hoje nenhum paralítico, não temos nenhum cego, não temos nenhum surdo. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, pior do que a paralisia, pior do que a surdez, pior do que a cegueira, é uma outra enfermidade chamada pecado. Eu falei o quê? Mas Jesus está aqui também perguntando: você quer ser perdoado?
Você quer livre? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Quando você chega, querido, no fim do túnel, quando você chega no final da linha, quando você se encontrar no fundo do poço, quando você reconhece que não há mais nenhuma chance de você resolver o seu problema, e muitas vezes você diz assim: meu Deus, ou o Senhor faz um milagre, ou eu vou perecer, ou o Senhor me lave, me livre, me perdoa, me transforme, ou eu vou me afundar cada vez mais. Escuta o que eu vou falar para você, querido. Se você está nessa situação, no fundo do poço, você é um candidato a milagre da graça de Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que a religião não pode fazer, aquilo que os médicos não podem fazer, Jesus de Nazaré pode, e Ele está aqui hoje para fazer o impossível acontecer na sua vida. Aleluia. Então, quando Jesus faz essa pergunta tão objetiva, e ele esperava talvez também uma pergunta objetiva, como aconteceu com Zaqueu, com Bartimeu. Jesus chega para Bartimeu, que era cego, e fala: o que você quer que eu faça? Ele: que eu veja. Mas a resposta daquele homem não foi essa. Ele disse: eu não tenho ninguém. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi: você quer ser curado? E ele disse: mas eu não tenho ninguém. Querido, eu volto a dizer, pior do que a paralisia é você ser abandonado, você ser desprezado. É você não ter quem o ajude, você não ter quem estenda a mão na hora que você mais precisa. Talvez eu esteja pregando para alguém que está se sentindo assim, sozinho, sem ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não está sozinho, porque Jesus nunca te abandona. Aleluia. Certa feita, Jesus chegou numa sinagoga, e a Bíblia relata que entrou naquela sinagoga um homem com uma das suas mãos, algumas dizem ressecada, mirrada, aleijada. Essa é a verdade, a mão dele era aleijada. E Jesus então toma 3 atitudes com relação àquele homem. Eu creio, imaginação minha, que aquele homem entrou na sinagoga e, como sempre, estava cheia para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu creio que ele sentou lá atrás, meio escondidinho, talvez até escondendo debaixo da capa das suas vestes aquela mão. Porque geralmente é assim, a pessoa às vezes está passando na rua, ou ele está vivendo um grande drama, um grande problema, e ele fala assim: eu vou à igreja, ou então ele passa: eu vou entrar, e geralmente ele vai lá no cantinho, no último lugar, e fica quietinho, não é assim? Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim: ei, levanta. Talvez Jesus quisesse dizer assim: olha, não esconda de ninguém, tenha coragem de admitir o seu problema, tenha coragem de reconhecer que você é um necessitado. Isso serve para mim e para você. E depois Jesus diz: venha para o meio. As sinagogas eram oval, ou seja, redonda. E a pessoa que ministrava o cara diz: vem aqui para o meio. Talvez Jesus estava querendo dizer o seguinte: deixe que as pessoas conheçam e saibam do seu problema. E aí Jesus olha para ele e diz assim: estende a mão. E quando ele estende a sua mão, diz o texto que os nervos começam a estalar, os ossos começam a correr, e ele fica completamente curado. Querido, hoje Jesus está no nosso meio. E Ele está olhando especificamente para você, para você, para você, para você. E Ele, como eu disse, sabe de todas as coisas. Ele sabe do problema que tem tirado o seu sono. Ele sabe das angústias que você tem vivido na sua alma. Ele sabe o que tem torturado a sua mente, e Ele está falando especificamente para você, para você, para você. Você quer ser curado? Você quer ser livre? Era dor no seu coração de se sentir como um zero à esquerda. Ninguém o ajuda.
Então a possibilidade dele ser curado ali era zero. Sim ou não? E você pode imaginar a dor daquele homem, de ver as pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, e as coisas não acontecerem na sua vida? Muitas vezes é assim que acontece. Você ouve alguém dando testemunho: olha, eu era assim, Jesus me libertou. Eu tinha uma doença que médico nenhum dava jeito, Jesus me curou. Olha, eu era viciado em droga, eu era viciado em cigarro, eu era viciado em bebida, eu era viciado em pornografia, Jesus me libertou. Olha, meu filho vivia nas drogas, meu filho vivia na prostituição, Jesus o libertou. E você começa a ouvir essas coisas, e as coisas só pioram, vão agravando na sua vida. Mas eu quero dizer para você, que Jesus está aqui hoje exatamente para isso, para curar, para libertar e para transformar você. Aleluia. Aleluia. Jesus quer perdoar os seus pecados, Jesus quer curar os seus traumas, Jesus quer curar a sua autoestima achatada, Jesus quer curar as suas lembranças amargas de um passado, quem sabe lembrança lá da sua infância, quando você foi abusado, quando você foi maltratado. Ele sabe de todas as coisas, e Ele quer hoje que você faça uma faxina na sua alma. Talvez essas coisas estejam latejando dentro de você, talvez esteja purgando dentro de você, mas Jesus está aqui hoje dizendo: eu vou libertar você. Se você quiser, é claro. A pergunta dele é a mesma do paralítico: você quer ser curado? Querido, Jesus quer que você resolva os problemas. Eu sei que enfrentar o passado não é fácil. Não é. Tem coisas na nossa vida que nós não gostamos de lembrar, que nós gostaríamos de deixar lá mesmo. Não mexe não toca nesse assunto não. Deixa quieto. Vai doer muito, fala nada não. Até porque voltar ao passado, querido, talvez você vai ter que perdoar alguém que o maltratou, que o machucou. Alguém, toda vez você lembra do que aconteceu, isso dói, isso faz doer a sua alma. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, querido, mas é exatamente isso que Jesus quer. Jesus quer que você faça uma viagem no seu passado e dizer para Ele: Senhor, eu quero colocar um ponto final nisso. Senhor, eu quero fazer uma faxina, eu quero limpar a minha alma, eu quero colocar o bálsamo de Gileade na minha vida, eu quero ser lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, o teu Filho de Deus. Eu quero acabar com isso. Aleluia. Você quer ser curado? Não importa quanto tempo você esteja sofrendo. Aquela mulher hemorrágica chegou perto de Jesus para tocar nele, havia 12 anos que ela estava sofrendo. Jesus entra na sinagoga um dia e encontra uma mulher andando encurvada, quase no chão, há 18 anos. Esse moço estava há 38 anos. Lázaro já estava morto há 4 dias, querido. Não importa o tempo. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não quer saber: ah, Senhor, mas já faz tanto tempo. Ah, Senhor, o meu problema é muito grave. Ah, Senhor, o meu problema não tem cura. Jesus não está perguntando quanto tempo. Jesus não está perguntando o tamanho da sua dor, do seu problema. Ele está perguntando: você quer ser curado? Essa é a pergunta. Não importa a gravidade do seu problema. Não importa se a sua saúde agravou. Não importa se o seu nome foi jogado na lama. Não importa se o seu casamento fracassou. O que importa é que Jesus hoje está aqui fazendo essa pergunta: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser livre? A ordem dele para o paralítico foi: toma o teu leito e anda.
Como eu disse, se a pergunta de Jesus parecia sem lógica, a ordem muito mais. Mas presta atenção. Aquele que dá a ordem, também faz com que a ordem seja cumprida. Aleluia. Jesus deu ordem, Deus deu ordem ao mar para que se abrisse, o mar abriu. Deu ordem para que o sol parasse, o sol parou. Deu ordem para que o vento aquietasse, o vento aquietou. Dá ordem aos seus anjos, vai e eles vão. Dá ordem aos seus anjos, venha, ele venha. Dá ordem ao cego, veja, ele vê. Dá ordem ao paralítico, anda e ele anda. Dá ordem ao morto, levanta e ele levanta. Aleluia. E hoje Ele está aqui, querido, para dar ordem no seu problema e dizer, vai acabar, vai terminar hoje. E eu creio nisso em nome de Jesus. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o diagnóstico, querido, da sua vida, da minha vida, na palma da sua mão. Ele sabe de todas as coisas. E mais uma vez Ele pergunta, você quer ser curado? Você quer ser livre? Se você quiser ver o milagre acontecer, querido, coloque-se nas mãos de Jesus, porque aquele que pergunta se você quer ser curado, tem o poder para que o milagre aconteça na sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor? Você já descansou? Fique em pé. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quero que você mantenha em atitude de oração, não deixe escapulir a unção que está nesse lugar, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo já falou com você, Ele vai continuar falando agora através da música. Deixe-se quebrantar diante dele. Deixe-se quebrantar, deixe-se quebrar como o barro diante do oleiro. Entenda que Jesus tem uma cura para você nessa noite. Entenda que Ele tem a solução para o seu problema. Entenda que Ele quer te salvar, que Ele quer te libertar, que Ele quer restaurar a sua vida. Aleluia.